que a Assembleia, no meio desse caos, está dando um exemplo no meio dessas chamas de corrupção. Aliás, por falar em chamas de corrupção, ouvi com tristeza o discurso do presidente ontem na ONU, negando a gravidade dos incêndios na Amazônia, no Pantanal, e ainda botando a culpa nas populações tradicionais, ribeirinhos, caiçaras e índios, sobretudo. Os levantamentos recentes do INPE e da NASA mostram que apenas 6% do fogo foi em terras indígenas. A Polícia Federal identificou fazendas no Pantanal responsáveis pelo incêndio de 140 mil hectares. Então eu realmente fico triste. Alguém vai dizer, bom, mas o que isso tem a ver com o que a gente está discutindo hoje? Tem a ver. A gente tem que tirar o Itzel, criar mecanismos para que isso não volte a acontecer e criar mecanismos para recuperar o Rio de Janeiro. O Brasil todo caiu, e o Rio caiu muito mais. O Rio perdeu proporcionalmente o dobro de emprego do que a média do país. Dados oficiais do governo, retração esse ano de 41% do investimento estrangeiro. Uma parte disso, claro, ligada à pandemia, e uma parte já são aqueles grandes grupos de fundos que estão saindo por causa da crise ambiental. Então a crise ambiental não destrói só a biodiversidade. A crise ambiental hoje é um fator que está limitando a entrada de investimentos tão necessários para a gente recuperar o Brasil e o Rio de Janeiro. Mas voltando então aqui para o nosso assunto, é muito triste que essa corrupção tenha nessa crise se concentrado na área da saúde. Nada mais perverso e cruel do que isso. Quer dizer, é claro, qualquer corrupção é condenável, mas na área da saúde, no meio de uma crise que não é uma gripezinha, já matou mais de 130 mil pessoas, isso é uma forma irresponsável de brincar com a saúde do povo brasileiro. Vamos votar hoje o impeachment. O relatório está muito bem feito. O pior é que depois do relatório ainda apareceram várias outras coisas mais. E a gente está se baseando apenas numa parte dos fatos. E, ao mesmo tempo, a gente vê que o problema não é só no Estado. A questão do Crivella no município é uma tristeza. Criou guardiões do Crivella para impedir a população de denunciar o que acontecia na saúde. Eu digo o seguinte, nós somos poder legislativo. Nós somos um poder que tem como um dos objetivos principais fiscalizar o executivo. E a gente tem que aprimorar esses mecanismos. Porque não adianta a gente fazer o que a gente vai fazer hoje, que é dar continuidade ao processo do impeachment, e não criar mecanismos objetivos, claros, eficazes, transparentes, para que essa desgraça não volte a acontecer. E cada vez que isso volta a acontecer, é dinheiro que vai pelo ralo, é gente que morre. Nós temos que fazer a seguinte pergunta e dar as respostas. O que a gente pode e deve fazer para que essa desgraceira, esse escândalo, essa vergonha não se repita? A gente tem que ficar de olho também, a população, nos falsos profetas, nos falsos moralistas. Eu acho que a população deve ficar vacinada, e a vacina é um termo da moda, porque a gente precisa de uma boa vacina. Às vezes o difícil é uma vacina contra a ignorância, uma vacina contra a corrupção e uma vacina contra a ingenuidade, né? Chegam os heróis da pátria. Comigo vai ser diferente, vou passar o rodo, prender todos os corruptos, atirar na cabecinha. As pessoas vão atrás e acontece o que aconteceu. Bom, pessoal, vamos em frente. Votar isso de uma vez, criar mecanismos para que essa vergonha, essa tragédia nunca mais aconteça. A gente não quer queimar a Amazônia e o Pantanal, a gente não quer queimar a saúde das pessoas, a gente não quer queimar os recursos públicos. A gente tem que estar atento e vigilante, de forma democrática e transparente.